Você sabe diferenciar o que é um plano, um relatório ou um estudo ambiental? Se você não sabe, acompanhe esse vídeo até o final que você vai aprender. Meu nome é Márcio Francisco, sou engenheiro ambiental e hoje nesse vídeo quero mostrar para vocês a diferença entre um estudo, um plano e um relatório ambiental. Essas diferenças elas são importantes quando você está atuando na área de meio ambiente, precisa tirar um licenciamento, precisa responder uma defesa, fazer uma defesa ambiental, responder um questionamento do órgão. Então você precisa saber qual é o tipo de estudo, qual é o planejamento, o plano que você vai usar, ou qual o relatório que vai ser usado. Então é importante saber essas diferenças para poder, na hora que for responder ao órgão ambiental, você saiba exatamente o que está fazendo. Então, antes da gente começar, clica aqui, segue esse canal para receber novos vídeos e nos dar aquela força. Então, vamos lá. A diferença entre plano, relatório e estudo ambiental. Primeiro, plano. Se você for para uma definição, um plano ambiental nada mais é do que um conjunto de medidas ou providências a serem tomadas. Então, quando você vai fazer um plano ambiental, é importante você entender que você está planejando algo. Você está criando situações, já foi identificado quais são os impactos ambientais que aquele empreendimento vai causar ou que pode causar, já foi identificado quais são as medidas que vai ser tomado para que você possa mitigar esses impactos, ou seja, diminuir, minimizar esses impactos. Então, para isso você faz um plano, você vai planejar. Quando nós apresentamos para a secretaria, nós apresentamos muitas vezes na fase de solicitação de licença e em muitos casos dentro da própria licença de instalação, você vai apresentar o plano identificando tudo aquilo que a empresa pode causar ou a atividade pode causar quando vai tirar o licenciamento ambiental. Então vamos lá. Eu vou construir um prédio, né? O prédio ainda está na fase de instalação, a licença prévia já foi concedida, se for o caso, e no momento da instalação eu vou apresentar. O que nós vamos fazer? Limpar a área, então vai ter corte de árvores. Vai ser corte de árvores isoladas ou vai ser uma supressão de vegetação? Ou seja, eu vou cortar só algumas árvores para poder, levantar aquele prédio, ou não, vou ter que fazer uma limpeza de área maior, um corte maior, que nós chamamos de supressão. Na construção do prédio vai ter escavação, nós vamos precisar de poço artesiano, então vai precisar de uma outorga de poço artesiano. Esse prédio está muito próximo de algum rio, está muito próximo de uma APP. Então, essas são as características que nós levantamos dentro desse empreendimento antes de executar. E quando nós identificamos essas questões, esses impactos ambientais, nós começamos a criar então nosso planejamento. Bom, vou precisar de água. Se eu não tenho água, não é fornecido água pela rede pública, vou fazer uma perfuração de um poço. Isso é um impacto, vou precisar de outorga. Então, eu já vou colocar lá no plano que vai precisar e qual vai ser a medida? A outorga. Como é que vai ser o controle dessa água? Vamos cortar árvores. Então, temos lá corte de árvores isoladas. Então, qual vai ser o planejamento do empreendimento? Nós vamos replantar uma certa quantidade de árvores. Em geral, a legislação pede uma árvore cortada para 5 plantios. Então, tem que ver a legislação local, o que ela vai pedir, quais são esses tipos de árvores, se elas são árvores protegidas ou não. Então, entende que você identificou e como é que você vai planejar. O corte vai acontecer de tal forma e nós vamos replantar. Então, você está apresentando um plano, para que as pessoas que estão executando saibam o que vai fazer. Energia elétrica, como será o fornecimento de energia elétrica, quais são os planejamentos que o empreendimento vai ter para economizar energia agora que ele já estiver funcionando. Vão ter sensores automáticos para que só acenda a hora que as pessoas passarem por lá. Então, isso aí é um planejamento. Então, entenda que o solo, vamos imaginar que o solo seja alagadiço, né? Será que tem viabilidade esse empreendimento ali? E se tiver, qual vai ser as medidas para a gente drenar esse solo? Qual o impacto que vai causar e qual vai ser minhas medidas para tentar diminuir esse impacto? Então, entenda que isso é um plano, estou planejando algo.
No final, se alguma coisa não sair como foi planejado, há algum problema? Não. Desde que você apresente depois o que aconteceu. Olha, nós planejamos tal coisa, não deu muito certo e a gente mudou, né? Nós vamos agora para uma outra abordagem e isso deve ser apresentado para a Secretaria de Meio Ambiente. Então, esses planos, como exemplo aqui, nós temos o plano de controle ambiental, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, né? Quais são os resíduos que vão ser gerados, como será feita essa separação, como será feita a triagem, como é que será o destino final. Então, tudo isso tem que estar no plano. Plano de saneamento básico, que está sendo o marco do saneamento, tantos outros planos que a gente tem. Então, entendido o que é plano, vamos para relatório. Na definição, relatório é um texto que contém uma descrição detalhada dos aspectos mais importantes, evento ou ações, de alguma coisa, relatório de projetos, por exemplo. Então, o que é o relatório? O relatório você não está planejando nada. Você vai na área e vai identificar aquilo que está acontecendo. Então, normalmente o relatório, não é sempre, mas normalmente o relatório, ele vem depois do plano. Eu planejei, fiz lá o plano de controle ambiental, defini quais são as estratégias que eu iria tomar e vou apresentar um relatório de monitoramento ambiental, por exemplo. O que é o relatório? Olha, eu planejei o que iria acontecer. Agora está acontecendo. Aconteceu conforme eu planejei? Vou relatar. Olha, deu tudo certo, o corte de árvores deu certo, nós plantamos tais árvores, aqui estão as fotos das árvores que nós plantamos. Então, o relatório você está contando aquilo que aconteceu, né? Opa, não deu muito certo. Fizemos um planejamento de resíduos sólidos, mas acabou que as lixeiras onde a gente programou, acabou que não deu muito certo, nós tivemos que realocar elas, nós tínhamos pensado em colocar papel, plástico, vidro, metal, todas aquelas separadinhas, mas vimos que não funcionou, vamos colocar recicláveis e não recicláveis. Então é no relatório que você conta aquilo que aconteceu, ou o que está acontecendo. Então é algo real, né, daquilo que já está, né, você não planejou nada, você está vivenciando aquilo que está acontecendo. Eu falei que o relatório normalmente é depois do plano, mas pode ter relatórios que vêm no pedido de licença ambiental, por exemplo, o relatório de ruídos. Acontece muito do órgão ambiental solicitar relatórios de ruídos para quando vai pedir a licença ambiental. Então ele quer que você vá até o local, utilize o aparelho específico, colete ali qual é o ruído que o empreendimento está gerando. Normalmente isso acontece muito para licenças corretivas, ou seja, o empreendimento já existe, não tinha licença, está se regularizando agora. Então você faz um estudo ali, um relatório de ruídos. Tá? Então esse é um dos relatórios que é apresentado antes. Exemplos de relatórios, nós temos o relatório de controle ambiental, o RMA, o RCA, temos o relatório de monitoramento ambiental, não está aqui, mas é o que eu citei, o RMA, relatório de impacto de vizinhança, relatório de ruídos, tantos outros relatórios. E temos também o estudo. O estudo é um ato, né, definição, é um ato de estudar, de adquirir conhecimento sobre algo. O estudo, em geral, vem antes de todos. Então, normalmente o empreendimento ele é muito grande. É muito comum a gente solicitar um estudo da área quando o impacto vai ser grande ou quando o empreendimento é de porte grande ou vai causar um grande impacto ambiental. Temos um dos estudos muito conhecido que é o EIA, Estudo de Impacto Ambiental. O que eu preciso? Para eu fazer o plano ambiental, como vai ter muitos impactos, eu preciso primeiro estudar aquela área, estudar o empreendimento, estudar o impacto que ele vai causar naquela cidade, o impacto de geração de emprego, o impacto do fluxo de pessoas que pode ir para aquela região por causa da empresa. Por exemplo, vamos imaginar que uma empresa de grande porte vai se fixar numa cidade pequena, porque encontrou ali rotas facilitadas ou isenções de impostos, não é o nosso caso, mas digamos que ela se interessou por aquela cidade e vai implementar. É uma cidade pequena e é uma empresa que vai demandar uma atividade, pessoas, insumos de maior quantidade. Então imagina, por exemplo, a quantidade de água que essa empresa vai precisar, a quantidade de energia que ela vai precisar, a quantidade de pessoas que vão mudar para aquela cidade.
Às vezes é muito comum a gente falar, mas isso é bom, né? Sim, geração de emprego é muito bom e é um impacto ambiental positivo. Só que a cidade vai ter que se preparar para a questão de saúde, educação, infraestrutura na questão de transporte. Então é uma mudança na cidade. Então, quando acontece isso, é muito comum a gente pedir o estudo de impacto ambiental, o EIA, né, para depois fazer o RIMA, Relatório de Impacto Ambiental. Entendeu? Mas existem outros estudos também relacionados. Então, os estudos, eles veio para isso, para que você identifique primeiro a região, imagine ali como vai ser o impacto daquela região para solicitar a licença ambiental. Isso é muito comum para as empresas de grande porte. Então, exemplos de estudo: estudo de impacto ambiental, estudo de vizinhança. Às vezes acontece da gente ter que fazer um estudo de vizinhança antes de fazer o relatório de impacto de vizinhança. Então, isso vai depender muito da região, do tamanho do porte do empreendimento e dos impactos que ele vai causar. Espero que você tenha entendido, tá, o que é esses impactos, o que é os estudos, os planos, os relatórios. Tá? Se você não segue, está aí as nossas redes sociais, o nosso site, onde tem mais cursos relacionados. Então, segue lá, nos acompanhe, que direto eu vou estar postando novos vídeos falando sobre essas questões ambientais. Sucesso para vocês e até mais!